Irmãos, eu vou falar com vocês hoje sobre o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque você vê nitidamente como o Espírito Santo trabalha naquele livro. E esse livro nos mostra uma coisa, que quando o poder do Espírito Santo age, quando Jesus está operando na vida das pessoas, isso provoca a fúria de Satanás. O diabo se revolta porque ele sabe quem é a pessoa que está sendo guiada por Deus, quem é a pessoa que está se quebrantando. Você talvez chegou aqui, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. E para isso é bom que você saiba as armas que Satanás usa contra você. E a principal delas são pessoas. O diabo usa a boca das pessoas para tentar te colocar para baixo. No momento que eu estava mais fragilizado, onde eu já não via nenhuma saída para mim, eu já tinha promessas de Deus, o diabo usou pessoas para falar: quem é você? Para querer ser alguma coisa. Chegaram a me chamar de burro. Um professor da faculdade me chamou de burro, chamou na brincadeira. Mas isso tudo, irmãos, para quem está sensibilizado, isso é uma tonelada que vem contra você. Eu sabia que era o diabo querendo roubar a semente de Deus na minha vida. Quando Davi já tinha recebido um chamado para ser o rei de Israel no futuro, o próprio Deus disse: tem um homem que é segundo o meu coração. E então ele enviou o profeta Samuel. Samuel chegou lá na casa de Jessé, do pai de Davi. E Samuel, ele se admirou com os irmãos de Davi. Eram todos bonitos, capazes, altos e valentes e fortes. E Deus falou: não, eu não escolho por essa métrica. Eu não meço a cabeça de ninguém. Eu não coloco uma fita aqui para medir. Eu não meço os braços, eu meço o coração. Não é nenhum desses, eu rejeitei todos esses. Eu escolhi um outro, manda chamar um outro. Irmãos, Deus chamou Davi pelo coração dele. Então o diabo sabia por que Deus tinha escolhido Davi. E aí então um dia o pai de Davi fala: olha, vai levar comida lá para os seus irmãos, eles são guerreiros, você é só mais um, leva lá pão para os seus amigos, para os seus irmãos. Só que quando Davi levou, ele não imaginava, aquele dia ia mudar a vida dele para sempre. Porque ele viu que estava todo um alvoroço e havia um gigante de quase 3 metros afrontando a nação de Israel, o exército de Israel. E Davi se interessou pela batalha. Ele começou a pensar: gente, quem derrotar esse gigante vai ganhar o quê? Porque Davi, ele tinha intimidade com Deus e ele era ousado. Só que então a Bíblia conta que um dos irmãos dele chegou para ele e falou assim: ó, Davi, o que você está fazendo aqui? O seu coração é mau. Olha o diabo, irmãos. Ele falou: o seu coração é mau, eu sei que você é pretensioso, o que você veio fazer aqui? O seu lugar é lá, cuidando das ovelhas. Irmãos, o diabo estava usando literalmente a boca do irmão dele para dizer: você não é o homem segundo o coração de Deus, não, você é mau, você tem maldade no seu coração. Olha o acusador. Então é importante que você saiba, porque é importante que você saiba como o diabo pode tentar te destruir, para quando você voltar, você não ser pego de surpresa, não ficar criando mágoa, picuinha com pessoas, sendo que a sua luta não é contra as pessoas. Quantos não estão mais no ministério, na igreja, porque foram ofendidos, ou viram algo de ruim no coração de alguém, e por causa daquilo a pessoa saiu da presença de Deus. A culpa é da pessoa, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o ser humano, contra a carne ou sangue, mas é contra o que está por trás disso. Se talvez você tem um pai ou uma mãe que não aprova você de vir aqui e fica criando barreiras, não é eles. Escuta o que eu estou te falando, abençoa o seu pai e sua mãe, abençoa as pessoas que se levantam contra você, porque elas não têm nada a ver com isso, elas estão apenas dando lugar para o inimigo. Então, irmãos, o que aconteceu no livro de Atos, a gente vai perceber que assim que o Espírito Santo foi derramado, o diabo tentou 3 vezes parar de vez aquele crescimento. Ele estava desesperado. Quanto mais o poder, mais o diabo ele tenta, porque ele sabe o poder de alcance, ele sabe que aquilo é uma bomba atômica contra o inferno. E ele tentou parar 3 vezes. Se você ler no livro de Atos capítulo 4, você vai ver que a primeira arma do diabo foi a perseguição. O diabo, ele quis trazer um ataque de fora para dentro da igreja. Veio um ataque externo e veio uma perseguição. E a Bíblia conta que Pedro e João, eles, usados pelo poder de Deus, eles curaram um aleijado de nascença. Estava ali à beira da porta formosa, da igreja formosa, e
aquele homem não podia andar e todo mundo conhecia ele. Só que Pedro e João falaram: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta. Irmãos, aquele moço começou a saltar, porque o poder de Deus estava com a igreja. Amém? E uma vez eu ouvi uma história de um papa, se eu não me engano, ele foi passeando pelo Vaticano junto com Martim Lutero. Se não foi isso, mas entenda a essência. É isso aqui, ó. Ele estava andando com Martim Lutero e mostrando a grandiosidade de Roma. E ele falou: tá vendo? Hoje a igreja não precisa falar mais, não tem ouro nem prata. Mas aí então, este homem de Deus falou: olha, mas a igreja também não pode dizer, levanta e anda. Acabou o poder, faltou a unção do Espírito Santo. Porque tradições de homens. Jesus falou: não coloquem a tradição em cima da palavra. Irmãos, tem muita gente que é tocado pelo Espírito Santo, mas por causa da tradição familiar, a pessoa não quer romper. E aí fica bloqueando, porque o Espírito Santo quer fazer algo novo. Vinho novo não pode entrar em odres velhos. E então o diabo usou a perseguição. Foi a primeira arma do diabo. É quando aquela pessoa diz: ah, essa começou a ir para a igreja, e começa a zombar de você, começa a te excluir dos grupos, é a maneira como o diabo usa. No capítulo 5 de Atos, ele usa a segunda arma, e ele usa a corrupção. O diabo viu que na primeira não teve jeito. Por quê? Quando Pedro e João foram usados pelo Senhor para curar aquele cego de nascença, os líderes religiosos mandaram chamá-los. Por quê? Assim que aquele homem entrou saltando na igreja, a Bíblia diz que tinha mais de 5.000 pessoas que louvaram a Deus, e muitos se converteram. Então estava tendo um avivamento ali, ó, conversões em massa. E os líderes religiosos mandaram chamar Pedro e João. Sabe o que fizeram? Espancaram eles e bateram neles. Só que a Bíblia diz que eles saíram de lá sorrindo, alegres, porque estavam se sentindo participantes do sofrimento de Cristo. Talvez eles pensassem: agora eles vão parar de falar desse Jesus, porque esse Jesus não existe mais, vamos abafar isso. Mas é aí que eles falaram mais ousadamente. Amém? Então o diabo não conseguiu pela perseguição, e agora ele ia tentar a corrupção. E a Bíblia conta que os apóstolos começaram, era um mover do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo trouxe uma direção para eles reunirem todas as coisas e trazer aos pés dos apóstolos propriedades, comida, roupa, tudo. Estava começando um novo povo ali, ia ser necessário. Pessoas que se converteram, talvez não ia ter como trabalhar mais naquele meio. E tem um livro que fala sobre os mártires, e ele conta, e ele chama o seguinte: como viviam os primeiros cristãos. Eu te aconselho a ler esse livro. Como viviam os primeiros cristãos. São registros reais de como vivia a igreja naquela época. E era totalmente diferente do que você pensa. Não era uma igreja rica, não era uma igreja que estava isenta de problemas, e era uma igreja muitas vezes que passava pelas doenças, não tinha o avanço da medicina que tem hoje. Eles passavam pelas mesmas lutas do mundo, mas eles tinham algo diferente, que era o Espírito Santo. E aí a Bíblia conta que um casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e separaram uma parte para eles. Irmãos, quando o apóstolo Pedro, tocado pelo Espírito Santo, ficou sabendo daquilo, ele orou pelos dois, os dois caíram mortos no chão. O diabo queria corromper a igreja, e ali Deus estava mostrando: olha, não brinquem com as coisas santas de Deus, não brinquem. Irmãos, o diabo queria trazer corrupção, queria que aquilo fosse normal no meio do povo de Deus, e Deus estava ali tocando, fazendo uma obra tremenda, e todo o dinheiro era para a obra de Deus naquele momento. No capítulo seguinte, o diabo não tinha conseguido pela corrupção e nem pela perseguição. Aí ele usou uma estratégia que eu vejo que ele está usando fortemente hoje em dia, que é a distração. O diabo, agora ele não é um ataque de fora para dentro, como foi na perseguição. Não foi um ataque agora de dentro para fora com a corrupção, mas agora foi um ataque para desviar a atenção do povo de Deus, desviar o foco da igreja. Os apóstolos, irmãos, sabe o que aconteceu nesse momento? Eles estavam deixando de orar, estavam deixando de pregar para socorrer os mais necessitados. Eles estavam fazendo algo que era bom, mas não era a direção de Deus para aquele momento. E o que estava ameaçando a igreja não era algo ruim, era algo bom: a assistência social. Irmãos, o diabo, ele é esperto, ele é astuto, ele conhece o ser humano desde
antes de Adão e Eva, ele já sabia tudo. E aí o que acontece? O diabo, muitas vezes ele sabia que as coisas ruins não estavam dando certo. E ele falou: eu vou tentar com coisa boa agora, que era uma coisa urgente, socorrer os necessitados. Então eu quero dizer uma coisa para você: ajudar pessoas necessitadas não é um trabalho inferior, pelo contrário, agrada o coração de Deus, e todo ministério é importante. Mas nessa questão aqui, é uma questão de prioridade e uma questão de chamado. Os apóstolos não foram chamados para aquilo. Cada pessoa deveria exercer o seu chamado. E eu quero ler com você Atos capítulo 6, o versículo 1 ao 5. Diz assim: naqueles dias, perdão, a minha versão está na NVI, se puder colocar nela, o pessoal vai entender melhor. Atos 6, o versículo 1 ao 5, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu sei que tem pastores aqui. Esse congresso é voltado para líderes. Todo ministério, seja um ministério, seja um chamado, seja uma pessoa ou seja uma empresa, porque eu sei que tem empresários também, que acham que o sucesso vai continuar sem que a pessoa faça alguns ajustes pelo caminho, sem que a pessoa faça mudanças pelo caminho. Essa pessoa, esse ministério, esse chamado está tendencioso a fracassar lá na frente. Ele está tendencioso a cair no comodismo. É por isso que é tão importante esses momentos aqui, você ir em eventos, você se reunir com pessoas fora do seu núcleo. Por isso que é importante uma igreja chamar pregadores de fora, que tem uma visão nova. Tem igreja que quer centralizar tudo no pastor, e aí não aprende com o que Deus está fazendo no corpo de Cristo. Irmãos, nós não podemos achar que tudo vai ser perfeitamente bem, sem fazermos ajustes pelo caminho. Então reavalie a sua vida de tempos em tempos. Avalie o seu ministério com frequência. E foi isso que os apóstolos fizeram. Gente, não está certo. Eu estou gastando muito tempo visitando essas viúvas. Eu estou gastando muito tempo alimentando o faminto. Só que Deus tem um chamado específico para mim. Então entenda o seu papel. E tem muitas pessoas que não dão frutos porque estão fazendo algo errado. Não foi o que Deus chamou para fazer. Você não tem que fazer tudo. Você não tem que saber todas as coisas. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: sabe por que Deus dá dons para as pessoas? Sabe para quê? Para que você deite na sua rede, relaxe e receba tudo que Deus tem para você através daquela pessoa. Amém? Aquele que respeita a unção do outro, aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Irmãos, nós precisamos entender esse princípio. Por quê? Senão a gente vai entrar na comparação e a gente vai pensar: nossa, eu queria tanto ser daquele jeito, eu queria tanto ser usado como aquela pessoa, ter aquela sabedoria. E aí você vai se limitar, porque quando você imita, você se limita. Então nós precisamos aprender a receber os dons que Deus deu para aquela pessoa. O Espírito Santo distribui a cada um conforme Ele quer. Você não vai ter todos os dons. A única pessoa que teve foi Jesus, que operou em todos os dons. Mas você não vai operar em todos, para que você justamente dependa da igreja, para que você não ache que sozinho você vai ganhar o mundo para Jesus, o Brasil para Jesus. Não, você precisa contar com pessoas. Amém? Então os apóstolos queriam fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí fica a dica: cuidado com o ativismo. Às vezes a gente acha que fazendo muito para Deus a gente está agradando mais, está salvando mais gente. Mas você pode ser mais efetivo, às vezes, se dedicando mais tempo em oração. Você pode ser mais efetivo mergulhando mais na palavra, ficando aos pés de Jesus, como Marta e Maria. Jesus estava na casa delas. Olha que oportunidade única. Mas Jesus falou: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas. Você está aí querendo arrumar a casa para mim?
Eu nem perguntei se eu quero isso. Eu não ligo para essas coisas, eu prefiro que vocês fiquem aqui aos meus pés. E a sua irmã Maria não para de receber do que eu estou dando para ela. E essa parte que eu estou dando não lhe será tirada. Amém? Então cuidado com o ativismo, porque hoje os pastores arrumam tanta coisa para a cabeça. O pastor começou a crescer, já quer abrir outra igreja, daqui a pouco é outra, perde totalmente o controle, não sabe administrar, depois não consegue mais pagar aluguel daquelas igrejas, vira essa bagunça que a gente já tem visto aí. Grandes líderes montaram 1000 igrejas, 500 igrejas. Quem consegue suportar isso aí, irmãos? Quem consegue administrar isso tudo? Ah, mas é para a obra de Deus. Amém, Deus faz. Mas quanto escândalo a gente escuta por aí, quanto mau testemunho. Porque o pastor consegue, ele tem a unção que Deus deu para ele, mas se ele coloca na mão de muita gente, aquela pessoa vai seguir totalmente o rumo. Um dia uma moça falou para mim: pastor, eu fui numa igreja muito famosa no Brasil, e eu levei meus parentes lá. Eu estava tão empolgado, porque eu pensei, vai ser igual lá na sede. Nossa, irmãos, a menina arrependeu de um tanto, teve que ir embora antes. Irmãos, o povo estava quebrando tudo, e não tinha ordem, não tinha decência, um querendo profetizar, todo mundo virou uma bagunça. E aí a família não estava acostumada com aquilo, aquela gritaria. Então ela na sede era uma beleza, nas outras igrejas era um fiasco. Então nós precisamos também usar sabedoria, né? E aí o que acontece? A igreja de Atos precisou aprender a colocar a fé não somente em Deus, mas nas pessoas, a delegar funções, porque os apóstolos estavam sendo muito usados por Deus, e eles também tiveram que aprender a viver em unidade. Amém? Então nós precisamos delegar funções. E aí eles falaram: olha, precisamos escolher 7 homens que vão fazer esse trabalho, e eles têm que ser cheios do Espírito Santo, têm que ser cheios de sabedoria, têm que ser homem de Deus. E um deles era Estevão, e é sobre ele que eu quero falar hoje. Estevão, em Atos capítulo 6 e o 7, ele vai falar da morte, do ministério e da morte de Estevão. Foi um ministério muito curto, e a Bíblia não fala a idade dele, mas talvez fosse até um jovem. E esse homem, ele foi muito usado. E no versículo 8, Atos 6, o versículo 8, diz assim, ó: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Irmãos, esse homem era tremendo. Ele era pequeno, mas Deus era muito forte na vida dele. Ele era muito usado. E ele não ficou somente ajudando, mas ao mesmo tempo ele ganhou muitas almas para Jesus. Ele era usado em milagres, porque até então eram somente os apóstolos que eram usados em milagres. Olha o Espírito Santo querendo usar mais pessoas. Se você ler na sua casa o livro de Números capítulo 11, Moisés estava cansado, sobrecarregado, porque eram milhões de pessoas, e ele falou: Senhor, basta, se eu continuar assim eu prefiro morrer, eu não dou conta mais. E Deus falou: eu vou tirar do teu espírito e eu vou distribuir com mais 70 homens, e eles vão profetizar. E aí sabe o que aconteceu? Chegou o momento que o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo foi derramado sobre 68 homens, e ficou 2 homens de fora, até que o Espírito Santo veio também sobre esses 2 homens que não estavam ali junto com o grupo. Naquele momento, uma pessoa perto de Moisés falou: Moisés, você não reparou? Tem 2 pessoas lá, não estão fazendo parte do grupo. Olha lá, o Espírito Santo veio sobre elas, e eles começaram a profetizar. Sabe o que Moisés falou? Você está com ciúmes por mim? Quem dera todos em Israel fossem profetas. Irmãos, olha o coração de Moisés. Um cara totalmente desprendido de vaidade. Um cara pensou: quem dera todo mundo tivesse a mesma unção que Deus me deu. Ele não queria só para ele, o nome dele já estava escrito na história. Ele já sabia que Deus era com ele não tinha que preocupar com mais nada. Ele só queria que Deus usasse outras pessoas também. Mas o que me marcou foi isso: uma pessoa ficou enciumada. Irmãos, pastores, olha, eu vou te falar, é um ciúme no nosso meio, não queira saber. Ele não se alegra de ver o outro pregador sendo usado por Deus. E eu sei que muitas vezes isso vem da natureza pecaminosa que nós temos, mas nós precisamos lutar contra isso, senão isso vai destruir a nossa vida. Um exemplo disso foi o rei Saul. Ele tinha tudo nas mãos, ele era ungido do Senhor. Davi não era ungido ainda, não era o tempo de Davi assumir. A bola da vez estava com o rei Saul, mas ele ficou enciumado demais com Davi, porque quando Davi voltava das batalhas, as mulherzinhas, né, usadas pelo cão, pelo capeta, falaram assim, faziam musiquinha, e a musiquinha era assim: Davi matou 10 milhares, Saul matou só milhares, só 1000.
Davi matou 10.000 e fazia essa musiquinha. Quando Saul ouviu aquela música, vinda do inferno, ele deixou aquilo entrar no coração. E ele então, talvez nem fosse com essa intenção, né, irmãos? Falei aqui que é do inferno, mas nem fosse, não vou julgar as irmãzinhas, né? Mas a Bíblia diz que a partir daquele dia veio uma raiz ali, ó, de inveja, de ciúme. E ele falou assim: olha o poder das palavras. A boca fala. Você quer conhecer uma pessoa? Presta atenção nas palavras dela, porque a maneira de você conhecer o coração de alguém é o que sai para fora, é o que vem da boca. A boca fala do que está cheio o coração. E ele falou: o que falta para esse menino senão o reino, o meu reino? Ele pensou: esse menino está querendo é o meu reino. Só que Davi, ele não buscava na sua força, ele deixava nas mãos do Senhor. Mas aí quem saiu prejudicado na história? Saul, porque Davi em momento algum se levantou contra, até mesmo quando ele teve oportunidade, porque Saul começou a perseguir ali Davi. Aí você pensa: nossa, Davi era ungido, né? Você não imagina o preço que esse homem pagou. O diabo se levantou dele, ó, anos e anos. O rei Saul tentou matar ele várias vezes, até que chegou um momento que Saul estava atrás de Davi, entrou numa caverna para fazer o number 2. Ele não sabia, Davi estava lá, escondido. E aí então o soldado falou baixinho: Davi, quem sabe não é agora que Deus preparou para você matar ele? Deus já falou que você vai ser rei. E Davi falou assim: ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Eu vou só cortar um pedacinho do cinto dele aqui. E Davi não fez nada. Quando Saul saiu, Davi falou: aqui, Saul, ó, você está tentando me matar, cara. Por que você está fazendo isso comigo, cara? Eu podia ter te matado e não estou te matando, cara. Você é rei, cara. Você tem um chamado. Não perca a sua unção, não perca a sua essência. Mas não adiantou, irmãos. O homem foi teimoso e perdeu a bênção. Então, você que é líder, vigie. Sempre quando você fica mal de saber que alguém está sendo muito usado, lute contra esse sentimento. Não deixe o diabo entrar na tua vida, porque isso vai tirar a bênção de você. Amém? O que eu mais presenciei nesse ministério, é a primeira vez que eu venho nesse congresso, o que eu mais presenciei é um pastor apoiando o outro. Eu fiquei impressionado. Para começar com o Cirilo, não preciso nem falar, né? O Cirilo não quer aparecer, ele quer jogar os outros, ele quer empurrar todo mundo. E aí eu fiquei impressionado, porque ele está levando essa cultura aqui dentro. Isso aqui só tem a crescer, porque é onde o Espírito Santo flui. Amém? Então, voltando para Elias, esse cara era tão iluminado por Deus que ele incomodava demais as trevas. E aí o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram a discutir com ele. Por quê? Ele era muito sábio, muito inteligente. Eles pensaram: nós vamos pegar ele. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sua sabedoria. E então eles arrumaram testemunhas para difamá-lo, para falar mal de Estevão. E eles acusaram algumas coisas sobre Estevão. E eles falaram: olha, você está blasfemando contra Moisés e você está blasfemando contra Deus. Quando você começa a falar desse Espírito Santo, de Jesus, você está se levantando contra Moisés e contra Deus. A outra coisa que eles falaram é o seguinte: você está falando mal da lei e você está falando mal do templo. Que história é essa? De que o templo é dentro da pessoa, é o Espírito Santo agora que habita. Deus não habita mais em templos humanos. Tem coisa errada aí, você está falando mal deles. Só que, irmãos, Estevão, ele estava preparado para responder a eles. E ele usou a própria Bíblia para provar que, na verdade, Israel era o culpado de pecados muito piores do que as falsas acusações que estavam se levantando contra ele. E ele usou a própria Bíblia, as próprias Escrituras. Então não tinha mais o que fazer. E então a Bíblia fala de um discurso maravilhoso que ele dá, quanta sabedoria. E ele vai discorrendo a respeito da história de Israel e como aqueles homens sempre matavam os profetas de Deus. Toda vez que Deus levantava um profeta, eles calavam. Eu estava conversando com o Cirilo ontem, ele estava falando sobre o profeta Isaías, tremendamente usado por Deus. Foi cerrado ao meio. Cerraram ele ao meio. Irmãos, Israel sempre matava os profetas de Deus. E agora, para piorar, agora eles brincaram com fogo, porque agora eles tinham acabado de crucificar o Filho de Deus. Aí, meu amigo, Deus já tinha uma ira muito grande em relação a isso, mas agora pegaram o Filho de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Nesse momento, apedrejaram ele. A Bíblia fala que eles rangiam os dentes. Eles estavam com tanto ódio dele, porque em vez dele recuar, não, ele falou: vocês crucificaram o Filho de Deus, vocês que se acham aí donos da salvação, descendentes de Abraão, vocês acham que a salvação está com você? Tá, não, vocês rejeitaram a voz do Senhor aqui na terra, que era Jesus. E aí eles apedrejaram e mataram o Estevão. Só que antes de morrer,
eles tiveram que ouvir uma coisinha de Estevão. Então eu quero ler com você Atos 7, o versículo 51 ao 60. Eles tiveram que ouvir isso deste homem de Deus. Está escrito assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Jesus. Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha a serenidade dele: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém? A Bíblia usa a expressão adormeceu. Não é que a pessoa vai ficar dormindo, não, depois que ela morre, não. É no sentido, vai ser leve, vai ser uma transição. Você dorme, você nem vê. E ele adormeceu, irmãos. Em outra versão da Bíblia, começa dizendo assim, ó: homens de cabeça dura, homens insensíveis. Irmãos, ele estava falando para quem? Para quem jejuava 2 vezes por semana, ia no templo e jejuava. Ele não estava falando para qualquer pessoa, não. Eram homens conhecedores da palavra. Ele estava falando para esse tipo de gente. E muitas vezes nós podemos cometer os mesmos erros, ser duros, resistentes ao Espírito Santo. Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque esse testemunho é maravilhoso. Eu falei que eu sou da presbiteriana, né? E no geral é uma igreja mais tradicional. A gente tem que respeitar. A gente também tem que concordar que tem gente muito cheia do Espírito Santo lá dentro. Porque às vezes confunde, viu, irmãos? A gente vai numa igreja muito avivada, pensa que um monte de oração em língua, um monte de profecia, às vezes a pessoa é cheia, às vezes não é. Então aquilo é só barulho. Mas tem muita gente, na nossa igreja mesmo tem muita gente pentecostal. Aliás, todo cristão é pentecostal. Todo. Tradicional, avivado, porque todos vieram de Pentecostes. Amém? E aí, o que acontece? Fiquei sabendo que a banda Vineyard, aquele ministério de louvor maravilhoso, eles iam tocar numa igreja lá em Franca. E, agora já falei a cidade, hein? Mas tem que contar, irmãos, faz parte. O que aconteceu? Eu fui nesse ministério, irmãos. O culto, na minha opinião, parecia uma geladeira. Irmãos, o moço foi falando de exemplos nada a ver, comparando com a Bíblia, uma coisa assim, parecendo um seminário coach, uma palestra motivacional. Aí eu com meu amigo Faber, está aqui comigo, a gente ficou do lado de fora. Eu falava para ele: cara, vamos lá para o McDonald's, cara. Vamos sair antes do culto, cara, não aguento isso aqui, cara. Não que a gente é melhor, mas, cara, cadê o fogo do Espírito Santo? Cadê esse fogo, cara? Cara, e não era culpa do ministério, mas a igreja inteira. E estava lotado. E aí, a gente foi resistindo. Vamos esperar, agora mesmo acaba. Vai, sabe quando você está naquele negócio, né? Você até quer dar uma forcinha para ver se sente alguma coisa, para ver se concentra, mas é até difícil concentrar na palavra. E aí, no final, o moço falou assim: se alguém está sentindo um vazio no coração, vem aqui na frente, nós vamos orar. Aí na hora eu pensei: opa, me identifiquei, estou sentindo esse vazio. Estou muito mal, gente. Mas eu pensei: eu não vou se o meu amigo não me cutucar. Não deu nem tempo de pensar, ele já me cutucou. É nós, vamos lá. Irmãos, chegamos lá na porta, lá na frente do púlpito. A minha oração era assim: Deus, cadê o fogo? Tem misericórdia, Senhor. Que ponto a gente chegou? O que aconteceu com a igreja? Porque eu me converti no fogo, na unção. E aí, comecei assim. Aí veio uma senhorinha, pôs a mão no meu ombro e ela começou a orar por mim. Até aí tudo bem. Quando vi, ela começou a orar em línguas. Na hora, eu nem olhei, né? Mas assim, eu me assustei. Falei: gente, tem alguém orando em línguas aqui dentro. Essa senhorinha foi orando. Irmãos, meu coração foi queimando.
Até que essa mulher falou para mim assim: meu filho, eu ouvi o teu clamor lá fora. Irmãos, para que essa mulher foi falar isso? Foi Deus, irmão, não foi essa mulher. Não tinha como ver, estava lotada a igreja. E ela nem sabia do que a gente estava falando. Irmãos, veio um fogo do Espírito Santo. Eu disparei a orar em línguas incontrolavelmente. Irmãos, vi uma unção tão grande que eu fazia assim, ó, e fui dando. Irmãos, eu dei acho que umas 100 palmadas no chão. A unção foi tão grande, irmãos, que quem me contou foi um outro amigo meu que estava lá no fundo. Ele falou: Juninho, todo mundo começou a levantar a mão e expulsar o demônio. Eles acharam que você tinha ficado endemoniado, cara. Eles nunca viram um negócio desse, eu acho. Vai escutando. O moço do Vineyard começou a colocar a mão em cima da minha. Dentro de mim, irmãos, veio uma ousadia. E eu lembrei daquele versículo que o apóstolo falou: não apaguem o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Irmãos, eu estava prontinho, preparado o dedo já. Eu ia apontar na cara dele. Ele falou: não apaga o Espírito Santo, porque eu percebi que ele estava querendo apagar. Irmãos, na hora ele falou: moço, enquanto você orava em línguas, Deus me revelou. Aquele cara entrou na unção, sabe? Deus me revelou e começou a profetizar. Terminou, irmãos, o culto. Nossa, eu fiz uma poça de lágrima ali. O pastor da igreja veio conversar comigo. Ele estava assim, ó, vermelho, morrendo de vergonha. E ele queria saber tudo de mim. Ele falou: cara, você é da onde? De qual igreja? Vem um dia visitar nós aqui. Ele ficou muito sem graça. Eu não sabia por quê. Vai escutando. Na hora que nós saímos de lá, os jovens fizeram uma rodinha em volta de nós. E eles falaram: ô moço, o que aconteceu? Nós ficamos muito preocupados com você, ué. Parece que você está chorando muito. E, cara, eles queriam saber. Eu falei: gente, existe uma manifestação do Espírito Santo, que é quando ele te enche, você começa a orar em línguas. Eu comecei a falar eles nunca tinham ouvido sobre isso, não tinham noção. Às vezes você pensa que o pessoal da igreja está por dentro, não está. Não sabia, não tinham conhecimento. Vai escutando. Fui embora. Eu não caí a ficha do que tinha acontecido ainda. Foi difícil processar tudo aquilo. Eu não tinha noção. Se eu fosse agir racionalmente, eu não faria aquilo jamais. Passou aquela semana, a gente tinha o costume de, eu e o moço que trabalhava na empresa do meu pai, a gente orava de caminhonete, estendendo as mãos para as empresas, para as casas, abençoando, profetizando. E aí, fomos lá na porta da igreja, e eu falando: Deus, me revela o que aconteceu, eu não entendi nada. Irmãos, o assunto já estava viralizando em Franca. O que aconteceu naquela igreja. E aí esse amigo meu me contou no dia seguinte, falou: olha, você não vai acreditar o que aconteceu. Há uma semana antes, um casal estava tocando piano de cauda, porque era aquela igreja que tem até panfleto para você acompanhar o começo, o meio e o fim do culto. Eles estavam tocando piano e o Espírito Santo encheu eles, e eles começaram a orar em línguas. Eles começaram a orar em línguas. Sabe o que aconteceu no final do culto? O pastor pediu para os dois se retirarem da igreja e saírem da igreja. Irmãos, o Espírito Santo estava querendo fazer uma obra naquela igreja. E o que eu entendi era isso, e eles apagaram o Espírito. Estavam tentando apagar, não sei o que aconteceu depois. Mas, irmãos, os jovens estavam com sede do Espírito Santo. Então, ele falou aqui, Estevão: homens de cabeça dura, insensíveis. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar assim. E aí, quando a gente olha para Estevão, a gente pode pensar assim: como que uma pessoa tão boa, tão cheia de Deus, pode passar por uma situação dessa, ser assassinado de maneira cruel, de uma forma terrível, tão injustamente? E aí eu vou te mostrar ao longo dessa mensagem que Deus tem um plano para cada coisa. E deixa eu te dizer uma coisa: a pessoa que lá fora, o coração dela, ele não pode ser mudado se não for pela graça de Deus. A pessoa está cega. Não julgue a pessoa, porque um dia você estava assim também. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa morte de Estevão? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, para Estevão, aquela morte representou coisa boa: coroação. Guarde isso, coroação. Ele foi coroado, porque Apocalipse 2, versículo 10 diz assim: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém? Então para você existe uma coroa reservada. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Só que naquele momento Jesus fez questão de ficar em pé. É o único momento que você vai ver isso. Para quê? Para receber o primeiro Marte. Porque a partir dali viria um tempo onde muitos seriam martirizados, seriam mortos por Jesus. Ele foi o primeiro Marte. E é interessante,
Se você ler aquela passagem que nós lemos, Estevão não foi somente julgado de uma forma muito parecida com Jesus, mas ele orou também de uma forma muito parecida com Jesus. E a oração dele foi: Senhor, recebe o meu espírito. E Jesus também orou lá na cruz: Senhor, recebe o meu espírito. Imagine isso para os religiosos, vendo Jesus ali estampado naquele homem. Eles pensaram, nós achávamos que tinha matado Jesus, o homem está ali, parece, dentro daquele cara. E ele orou: Senhor, recebe o meu espírito. E depois ele falou: Senhor, perdoa os pecados dele, Pai. Senhor, não deixa eles pagar pelos que estão fazendo. Foi a mesma oração que Jesus fez. Irmãos, talvez você pense assim: ah, pastor, mas então por que Deus não interveio e deixou aquele homem ser apedrejado? Irmãos, Deus interveio sim. Deus nunca deixa o seu justo desamparado. No último momento da sua vida, você não sabe, por isso você não pode julgar ninguém, porque você não sabe o que aconteceu naquele último segundo em que a pessoa estava ali com Deus. Uma moça, só mais um parênteses, irmãos, eu vou tentar ser rápido, porque eu gosto de falar muito. Mas faz o joinha, pode continuar? Então tá bom. Irmãos, nós fomos lá em São Paulo, e eu fui lá na igreja do amigo meu, na Lagoinha Alphaville, e lá eu encontrei uma amiga de seminário. E aí, irmãos, eu sabia da luta dela, porque ela perdeu o seu esposo. Ela perdeu o seu esposo durante o Covid, e aquilo ficava assim um ponto de interrogação. É difícil para quem perde pessoas assim, inesperadamente, sem programar. Uma coisa é a pessoa morrer de velhice, você está preparado, e quando não vem assim? E foi o caso dela, um moço jovem, estudou comigo. Irmãos, e ela durante muito tempo, ela pensou: eu não vou fazer mais a oração com fé, porque a Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu orei, o que a gente orou, ela colocou no Instagram, eu lembro direitinho, nós oramos, ofertamos, porque precisava de recurso, lá no hospital, não resolveu, e ela ficou com essa dúvida, até que um dia ela foi no culto, e o moço que estava pregando, Deus revelou para ele uma data, e ele falou a data para ela. Quando ele falou a data, ela começou a chorar. Foi a data do falecimento daquele moço. E ele falou o seguinte: olha, você perdeu o seu esposo, ele não sabia de nada, você perdeu ele, e você se questiona, por que Deus não interveio, por que Deus não fez nada? Deixa eu te dizer uma coisa, você não conhece o coração dele enquanto ele estava entubado. Você não sabe o que aconteceu naqueles últimos momentos. E você muitas vezes questiona, por que a oração do justo muitas vezes falha? Deixa eu te dizer, a oração do justo não falhou, sabe por quê? Ele orou para Deus, no momento que ele estava de coma, ele viu a glória do Senhor, e ele ficou tão impactado pela glória, que Deus falou com ele, tudo isso que ela me contou, e Deus falou com ele: você escolhe se você quer voltar, ou se você quer vir. Ele falou: Deus, eu quero ir, eu não quero voltar mais, Senhor. Irmãos, a glória foi tão forte, foi uma revelação sobrenatural, aquele cara não sabia de nada, aquele pregador não sabia de nada. Deixa eu te dizer, a gente muitas vezes questiona coisas que são mistério para nós, e Deus não quer revelar, porque Ele quer que a gente confie no amor, no caráter dele. Irmãos, a oração do justo pode sim, em seus efeitos, é muito eficaz, é poderosa. E aquele homem era um homem justo, um homem de Deus, porque eu sei que eu convivi com ele. Irmãos, e ele orou, e Deus atendeu o pedido dele. Amém? É forte, né? Na hora que eu vi, irmãos, ela falou que o luto que ela estava há mais de um ano, Deus tirou com a mão assim, ó. Ele não só entregou a palavra, mas Ele tirou com a mão. E eu creio que Deus vai curar aqui muitas pessoas enlutadas, porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer uma coroa ao invés de cinzas, ao invés de cinzas do passado, coisas que ficaram lá te prejudicando lá atrás. O Senhor quer te curar, Ele quer te dar o óleo da alegria, amém? Ao invés de um espírito angustiado. Irmãos, sabe como que Deus interviu na vida de Estevão? Ele capacitou ele. Deus ajudou Estevão a perdoar os seus assassinos e ainda orar pela vida deles. Irmãos, eu vejo como a mão de Deus nisso. Não tem explicação alguém fazer alguma coisa tão forte contra você, você ainda ter força para orar por ela, você ainda ter força para perdoar. É só o poder de Deus, irmãos. Esse homem era cheio do Espírito Santo, e Deus o capacitou até o último momento, e ele não odiou os seus inimigos, e ele foi parecido com Jesus até o fim. Amém? Irmãos, só que para Israel, a morte de Estevão representou condenação. Para Estevão foi coroação, para Israel foi condenação. Irmãos, os judeus estavam acabando de cometer ali o seu terceiro homicídio.
em pouco tempo. E o primeiro deles foi que eles permitiram que João Batista fosse decapitado, morto por Herodes. João Batista foi um enviado de Deus, os judeus nada fizeram para proteger aquele homem. Ele morreu lá sozinho naquela prisão, depois foi decapitado e a sua cabeça colocada numa bandeja. Irmãos, os judeus não faziam nada. Outra coisa, eles pediram para que Jesus fosse crucificado, saiu da boca deles. Eles chegaram a dizer que o sangue desse justo caia sobre nós. Eles não tinham noção do nível de condenação que eles estavam trazendo. Até hoje estão sendo perseguidos. Hitler acabou com mais de 6 milhões de judeus. Irmãos, não brinque com as coisas de Deus, não fale coisas que você não quer falar. Esses dias um amigo nosso, a gente estava no aniversário, ele falou com muito jeitinho com a filha dele, filhinho, bebezinho de 1 ano. Ele falou assim: gente, se Deus quiser, ela nunca vai casar. A gente que está mais conectado assim no Espírito fala: ai Deus, não fala assim não, eu vou ter que falar para ele. Ele quis dizer o seguinte: eu quero estar com ela para sempre. Irmãos, a gente fala coisas na inocência, precisamos pedir direcionamento, discernimento. Eu falei com muito amor: não brinca com isso não, cara, entendeu? Ela vai casar assim com um homem de Deus, em nome de Jesus. Ele falou: não, mas eu falei brincando. Não brinca mais não, amém? Entendeu? Então, eles pediram que o sangue desse inocente aí caia sobre nós. Estavam irados, estavam endemoniados. Irmãos, a terceira coisa, eles tinham acabado de matar Estevão com as próprias mãos. E deixa eu te explicar, presta atenção nisso. Quando eles deixaram Herodes matar João Batista, deixa eu aproveitar e pegar uma água aqui. Quando eles deixaram Herodes matar João Batista, eles estavam pecando contra Deus Pai. Presta atenção, porque Jesus não tinha vindo ainda. Eles estavam pecando. Cirilo, obrigado, meu irmão. Pecando contra o Deus Pai, porque foi Deus quem enviou João Batista. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Irmãos, quando eles pediram para Pilatos matar Jesus, eles estavam pecando contra o Deus Filho. Olha a gravidade, pecando contra o Deus Filho. Mas quando eles apedrejaram Estevão, irmãos, eles estavam pecando contra o Deus Espírito Santo, porque era o Espírito Santo quem operava através de Estevão. Irmãos, a religiosidade é a pior desgraça desse mundo. A pessoa fica cega, ela não tem noção do que ela faz. E aí, Jesus disse, que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que ele falou isso? Porque o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você se levantar contra o Espírito Santo, você não tem noção do que você está fazendo. Porque é o único que pode te levar ao arrependimento. E assim que os fariseus se levantavam contra Jesus, eles falaram: você está expulsando demônio, é no poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus falou: opa, peraí, só um minutinho, falar de mim vocês podem até falar, é pecado, viu? Pode falar, mas não fala do Espírito Santo não, senão vocês estão fechando a porta para a graça. Porque quando eu expulso um demônio, é pelo poder do Espírito Santo. Quando eu curo um enfermo, é pelo poder do Espírito Santo. Eu estou o tempo todo mostrando para vocês: sem o Espírito Santo vocês não entram no céu. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. É Ele que convence vocês. Então, irmãos, aqui a gente vê que Israel plantou e colheu sua própria ruína. E terceiro lugar, para a igreja do Senhor, a morte de Estevão representou liberação. Para um, coroação, para outro, condenação, e para a igreja do Senhor foi liberação. Amém? Desde Pentecostes, irmãos, os judeus pregavam basicamente para os judeus, eles pregavam para os judeus, para o povo de Deus. Mas depois da morte de Estevão, sabe o que aconteceu? Saulo, que era um perseguidor da igreja, ele liderou ainda mais aquela perseguição e não teve saída, irmãos. A igreja precisou liberar, sair para fora, precisou se espalhar, e eles começaram a pregar fora de Jerusalém, começaram a pregar em Samaria, começaram a pregar até os confins da terra. E o povo romano, aquele império romano, ninguém abriu tanto caminho pelo mundo como eles, e a igreja começou a usar aquilo. Irmãos, não tiveram escolhas, era o Espírito Santo movendo dentro da igreja, e o Espírito Santo mandou eles o seguinte: agora vocês não vão pregar só para judeu não, vocês vão pregar para os gentios, que sou eu e é você. Se não fosse a morte daquele homem, irmãos, talvez não chegaria até aqui.
Olha como é que são os desígnios de Deus. Os caminhos são extremamente mais elevados que os nossos. E em quarto lugar, para Saulo, que é a mesma coisa de Paulo, a morte de Estevão representou, sabe o que? Salvação. Amém? Para aquele homem, representou a salvação. E lá em Atos 7:58, presta atenção, é o que nós tínhamos lido. As testemunhas deixaram os mantos de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, aquilo foi muito marcante na vida de Paulo, porque não foi à toa. Mataram Estevão, arrancaram a roupa dele, jogaram aos pés dele ali, ó, de Saulo. Tipo assim, dando um recado: Saulo, agora é contigo, vai lá, acaba com esse povo. Nós fizemos a nossa parte, não teve jeito, mas agora é você. E aí Paulo, irmãos, aquilo ficou marcado na cabeça dele. Eu quero que você leia comigo Atos 22, olha o próprio Paulo futuramente falando desse acontecimento. Atos 22, o versículo 17. Glória a Deus. Eu vou ler para você. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Amém? Irmãos, aquilo ficou incrustado na mente de Paulo. A morte daquele homem mexeu muito com ele, porque Paulo era um homem acostumado a amedrontar os outros, mas aquele homem não mostrou nenhum temor, nenhum medo. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca desperdiça o sangue dos seus justos. Nós ficamos sabendo que durante o congresso o irmão morreu, o irmão Francisco, e por causa de uma perseguição religiosa. E até o Cirilo falou: olha, Deus, vamos confiar em Deus, Ele não desperdiça o sangue dos seus santos. Amém? Irmãos, a oração de Estevão e a morte dele foram usados pelo Espírito Santo para preparar Paulo para aquele encontro que ele teria com Jesus. E Paulo estava indo perseguir cristãos certo dia, e ele viu aquela mesma glória que Estevão tinha visto, e ele viu a luz de Jesus no caminho dele. E quando ele viu aquela luz, ele decidiu obedecer. E eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja pensando: pastor, mas então quer dizer que nós vamos ter que morrer por Jesus? Irmãos, eu creio que Deus chama alguns para morrerem. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E ele perguntou 3 vezes. Ele falou: Jesus sabe que te ama. E a Bíblia resume: Jesus perguntou isso porque sabia o tipo de morte que ele teria. Irmãos, tem pessoas que têm um destino assim. Não veja com maus olhos, pelo contrário, são pessoas que talvez você nem vai ver lá no céu, viu? Sabe por quê? Elas vão estar tão perto de Deus, porque é um povo tão santo, irmãos, tão santificado. Você vai vendo essas igrejas perseguidas, é um outro tipo de cristianismo. Não tem tempo, não tem meia conversa, não tem palavra jogada ao vento, porque existe uma perseguição. Irmãos, não devemos pedir para Deus nos livrar, devemos pedir para Deus nos encher com o Espírito Santo. Então Deus não chama todos para serem mártires, mas Ele chama todos para serem sacrifícios vivos do Senhor. Amém? Você tem que morrer diariamente para Jesus, não tem conversa. Isso aí não tem como fugir. Essa aí é o Espírito Santo que vai te perseguir. Amém? Ele vai pegar no seu pé. Então a gente tem que morrer para o pecado e para o mundo. E para finalizar, eu lembrei de uma história. Em 1948, um missionário chamado Jim Elliot. Esse homem, ele foi pregar numa tribo indígena no Equador. E ele escreveu no seu diário, que foram descobrir esse diário futuramente. Olha o que ele escreveu: Senhor Jesus, eu não quero ter uma vida longa, mas uma vida plena, assim como a tua. Olha o que esse homem disse, irmãos. Amém? Quantos teriam coragem de dizer isso? 2 anos depois, ele escreveu o seguinte. Olha o que ele escreveu: eu não posso achar estranho, se Deus quiser levar, ainda na mocidade, aqueles que eu teria deixado mais tempo aqui na terra. Eu sei que Deus está povoando a eternidade, e eu não posso limitar a Deus, achando que Ele vai levar para o céu somente as pessoas idosas. Irmãos, no ano de 1956, 8 anos depois, assim como aconteceu com Estevão, Jim Elliot, juntamente com 4 amigos deles, missionários, eles foram povoar o céu.
a eternidade, porque eles foram mortos por aquela tribo indígena que eles foram pregar para eles. Irmãos, isso prova que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. A gente não sabe de nada, por isso que a gente tem que viver na dependência do Espírito mesmo. Isso prova também que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue de Estevão foi a semente para a igreja crescer. Hoje, irmãos, muitos dessa tribo são cristãos, nasceram de novo. Sabe por quê? Porque os filhos daqueles missionários, eles entenderam o recado, e eles foram lá na tribo, no lugar onde eles morreram, e eles falaram do evangelho para aquele povo da tribo, e principalmente eles chegaram e falaram: olha, estamos aqui para oferecer o perdão, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Irmãos, existe um filme, fizeram um filme sobre isso. O filme se chama Terra Selvagem. Guarda esse nome, Terra Selvagem. Não tem na Netflix, tem num streaming que chama Looke, L-O-O-K-E. É o único lugar que tem esse filme. E eu lembro quando eu assisti isso, eu estava no seminário, não tem como não se emocionar. E eu escrevi aqui, para eu não perder nenhuma palavra, se você puder fechar os teus olhos, e eu quero ler para você o que veio no meu coração. Aleluia, Senhor. Ouça, continue com seus olhos fechados. Quando um jovem morre e a sua vida é abreviada, sem que ele atingisse todo o seu potencial, nós vemos isso como algo muito trágico, muito triste, muito desanimador. E isso acontece porque todo mundo quer viver uma vida longa, todo mundo ama a sua família, tem coisas nessa terra que ela ama. Todos estão cheios de planos, estão cheios de anos para frente, cheios de expectativa. Mas quem pode dizer quanto tempo nós viveremos? Só Deus tem o controle sobre o dia do nascimento e o dia da nossa morte. Irmãos, há pouco espaço de tempo entre essas datas e há muito a ser feito. Há pouco espaço de tempo entre a data do teu nascimento e a data da tua morte. E há muito a ser feito. Você pode viver muitos anos aqui na terra, ou não, só Deus sabe. Mas é você quem decide o que você vai fazer com esse pequeno intervalo entre o seu nascimento e a sua morte. Por isso reflita hoje nessa manhã. O que você tem feito com o seu tempo? Você pode desperdiçá-lo com coisas inúteis, ou você pode ajudar a igreja de Cristo, ou você pode ajudar a mudar a história de pessoas, da humanidade, simplesmente aceitando o chamado de Deus, simplesmente caminhando com o Senhor, assim como Estevão. A escolha hoje está em suas mãos. Amém? Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Irmãos, quando a gente vê ministérios alcançando muitas vidas, a gente pensa: que homem de Deus, que mulher de Deus. Tira essa ideia da sua cabeça. Não existe grandes homens e mulheres de Deus. Existem pessoas que se consideram pequenas nas mãos de um grande Deus. Amém? Porque o caminho já está pronto. Deus já tem bênçãos, Deus tem um caminho para você. Você só precisa trilhar. Não resista ao Espírito Santo. Não leve isso na brincadeira. Quantas pessoas já ouvi falar: nossa, quando Deus me dá uma palavra, eu não entrego, eu fico com medo, com vergonha, o que a pessoa vai pensar? Não faça isso. Você não está desobedecendo homens, você está desobedecendo o Espírito Santo. Às vezes uma palavra que você entrega, você muda a vida, o rumo, o curso daquela pessoa. Amém? Quando você atende o chamado, mesmo que seja loucura, futuramente aquilo vai trazer muita colheita para a sua vida e para a vida dos outros. Glória a Deus. E eu quero chamar aqui na frente quem tem um chamado para missões, mas que talvez nunca atendeu. Você pode vir que nós vamos orar. Porque não foi à toa que o Espírito Santo trouxe essa palavra. Irmãos, existe um pequeno intervalo de tempo entre o dia do teu nascimento e o dia da tua morte.
Vem aqui na frente, você que estava enlutado, estava enlutado. Não é pecado chorar, viu, irmãos? Não é falta de fé. A gente chora, Jesus chorou, mas se isso se prolonga por muito e muito tempo, isso pode atrapalhar a sua vida. Deus quer que você tenha boas lembranças e que você seja grato pelo tempo que essa pessoa passou com você nessa terra. Foi um privilégio, porque muitas vezes você pensa, nossa, era uma pessoa tão boa. E a Bíblia diz no livro de Isaías, muitas vezes Deus tira o justo para poupá-lo do sofrimento. Irmãos, vem aqui na frente, nós vamos orar. Você que está sentindo seu coração queimar, você vai orar agora. O Espírito Santo já está aqui e Ele vai te convocar para esta missão. Aleluia. Você que não é batizado com o Espírito Santo, tem muito desejo, essa é a hora. Abra o teu coração e abra a tua boca, porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ninguém impôs as mãos sobre mim. Pode acontecer, mas ninguém. Sabe por quê? Eu aprendi um princípio. A Bíblia conta que quem orou em línguas não foi o Espírito Santo, foi os discípulos. Abra a tua boca e o Espírito Santo vai te encher agora. Tira o medo do teu coração, tira o medo. Vai orando, irmãos, vamos levantar um clamor aqui. Essa obra não é tua, essa obra não é tua, é de Deus. E quem se levantar contra você, vai estar se levantando contra o próprio Jesus. Quando ele disse para Paulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus não falou, por que você está perseguindo os meus filhos? Não, ele falou, porque você me persegue. Irmãos, quem se levantar contra vocês, estarão arrumando para a cabeça, estarão levantando contra o próprio Jesus. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu mover, Pai, nessa manhã, Pai. Era para nós estarmos aqui hoje, Pai. Oh, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está levantando uma geração nova aqui, Pai. Pai, poucos são os trabalhadores, o Senhor pediu para orar, porque são poucos que se levantam para trabalhar na obra, Pai. Pai, nós queremos mais pessoas que tenham o Espírito Santo. Não queremos somente, Pai, que seja com o Cirilo, Pai, que seja com o pastor dessa igreja, Pai. Pai, nós queremos que todos profetizem, Pai, que todos nós sejamos boca do Senhor na nossa casa, Pai. Pai, tira o medo, Pai. Essa pessoa está sentindo medo ainda, Pai, porque ela tem medo do futuro, do que pode acontecer. Pai, enche essa pessoa de tal forma, Pai, que o medo vai embora, porque o perfeito amor lança fora o medo. Jesus, responde orações aqui nessa manhã, Senhor. Essa pessoa, Pai, que não consegue acreditar mais, Senhor, reafirma no coração dela, Pai, que a oração do justo, Pai, pode muito em seus efeitos, Pai. A oração do justo, Pai, é poderosa, é eficaz, Senhor. Oh Deus, vai enchendo do Espírito Santo, Pai, essas pessoas que estão se sentindo vazias, cansadas, sobrecarregadas, Pai. Derrama do teu bálsamo.